nessa tarde, o que a gente veio no nosso coração de compartilhar um pouco da reflexão é sobre o reino de Deus dentro da nossa casa, de dentro para fora. Então, é o seu reino de dentro para fora da nossa casa. Porque eu sempre tenho o costume de dizer isso, e eu penso nisso, e eu me vejo às vezes errando nisso, porque eu sei que não sou perfeita, mas muitas vezes a gente consegue ser uma boa pessoa, consegue ter uma paciência e ter outros comportamentos muito bons quando a gente está do lado de fora. E quando é com os nossos de casa, a gente dá, né, umas mancadas. Então, Deus está trazendo para nós, nessa tarde, uma maneira de nós sermos, né, aproveitando esse clima que nós estamos, né, de campanha pelo Brasil, para o Senhor ter misericórdia de nós. Então, nós estamos falando de nós primeiros, para depois falar para o lado de fora, porque o nosso país precisa ser abençoado. Mas para o meu país ser abençoado, eu preciso primeiro ser bênção dentro da minha casa. E aí, eu quero ler com vocês a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, e nós vamos fazer uma leitura hoje, numa Bíblia que eu não costumo usar, mas hoje eu achei bem propícia para a leitura que é feita, porque diz claramente, de uma maneira um pouco, né, bem mais explanada, sobre o ser sal e luz. Então, o texto de Mateus 5, 13 e 14, só 2 versículos, está na mensagem. Quem tem essa Bíblia, eu costumo usar às vezes, e eu gostei muito desse texto, da maneira como está colocada. Vamos ler aí. Mateus 5, versículo 13 diz: permitam-me dizer por que vocês estão aqui, e eu coloco entre parênteses, na terra, né? Por que vocês estão aqui? O Paulinho tirou meus parênteses, né? Mas não tem problema, porque no final também fala. Mas a gente tem que entender, o que nós estamos fazendo aqui na terra? Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Olha, presta atenção, o que você está fazendo aqui na terra? Você aqui está trazendo o sabor de Deus. Olha quem você é. Está trazendo sabor para essa terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero, aleluia, da vida dedicada a Deus? Ou seja, crente traz tempero, traz sabor à vida. As pessoas que estão perto da gente, por mais que elas não reconheçam, não entendam, porque não tem discernimento, estão tapadas, né? Tapadas não é no sentido de zombar delas, mas é no sentido de ser tapada. O que a gente chama uma pessoa de tapada? Ela não entende alguma coisa, ou então chamamos de ignorante. A pessoa é ignorante, não é que é mal criado, que é grosseiro. A gente mistura. Ignorante é uma coisa e grosseiro é outra. O ignorante, eu sou ignorante na medicina, eu sou ignorante no teclado. Eu não sei nada aqui. Manda eu tocar, eu sou ignorante. Agora vem aqui o Marlon e... Paulinho vem aqui em tudo que é instrumento, toca também. Então vejam, o Senhor está dizendo exatamente isso. Mesmo que as pessoas não saibam, estejam entorpecidas, tapadas, ter um crente no trabalho delas, ter um crente na casa delas, ter um crente no condomínio delas, ter um crente onde elas passam, elas estão tendo a oportunidade de continuar vivas e tendo prazer em viver, porque estamos temperando a vida delas, ou não, né? Vai depender da vida que tem com Deus. Mas que texto tremendo. Então, se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Parando aí nesse finalzinho, olha o texto. Vocês não vão ter utilidade e vão acabar no lixo. Numa outra tradução diz, vocês vão ser pisados pelos homens, que não vão ter utilidade. Em outra tradução diz, na nossa tradução que eu gosto de usar, né, na NVT, diz, vocês não vão servir para nada. Então, não servir para nada, ser pisado pelas pessoas, é a mesma coisa que lixo. A gente não pisa no lixo na rua? Não tem lixo na rua, infelizmente, né, que não devia estar no chão, mas às vezes tem. Pois é, olha o que vem o texto dizer para a gente. Ou a gente veio aqui para fazer as pessoas se sentirem bem. Nós somos temperos de Deus. Nós exalamos a presença de Deus. E se isso não estiver acontecendo, podemos ser colocados no lixo, jogados fora. Vamos pensar que às vezes eu sou, e você também, muito levados a pensar assim, então fulano já está no lixo. Ai, sim, claro. A gente... Não é? Porque você conhece gente que de Deus não tem nada. Tem a Bíblia. De Deus tem a Bíblia debaixo do braço.
Não é assim? A gente está numa comunidade bem grande, nossa irmandade é grande, a gente conhece muita gente. Tem gente que só anda com a Bíblia. E hoje em dia nem a Bíblia, né? Anda com o celular e a Bíblia baixada aqui. Eu sou das antigas, então, enfim. Mas vamos nos esforçar para não ficarmos pensando somente nos outros. Mas vamos pensar em nós, porque somos nós que estamos aqui. E o versículo 14 diz: há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui nesse mundo, que eu pus entre parênteses e o Paulinho tirou também. Mas é a mesma coisa, no final também fala. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão nesse mundo para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo para ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Olha que coisa muito maravilhosa. É mais do que as cores que nós usamos, né? Ainda ontem no Gêmeos estávamos conversando, e eu e outra irmã lá, que é bem mais tipo eu, que gosta de coisas assim, né? Que aparece. E falando com a outra irmã que é bem mais básica, assim, bem mais sóbria e tudo mais. Mas não se trata das cores que nós usamos, se trata da vida, se trata do caráter, se trata da mudança, do jeito de ser que pode colorir, pode trazer vida, pode brilhar e pode dar nuances. Porque, olha, o dia chuvoso hoje. Quem é que viu cor no céu hoje? Ninguém viu. Mas quando o sol brilha, é demais. É lindo demais. Mas quantas pessoas no Evangelho hoje são chuva na vida de outras? Em vez de ser uma pessoa para cima, animada, que estão trazendo a presença de Deus, que estão fazendo Deus ser revelado, pelo amor de Deus, é pior. Como a gente já ouviu de pessoas que dizem: crente que nem você. E por que fala de crente e não fala do espírita, não fala do católico, do ateu, do ator, mas só fala do crente? Porque nós temos essa responsabilidade. Que coisa deliciosa. Quando eu era católica, ninguém me cobrava meu comportamento. Vocês que tinham outra religião, de repente, antes de ser cristão, alguém reclamava de você? Falava: você faz isso, você é católico. Você faz isso, você é espírita. Você faz isso, você é ateu. Você faz isso, você é à toa. Alguém? Não, né? Mas depois de crente, não é? E por quê? Porque nós carregamos a excelência da presença de Deus. Olha que coisa linda. Gente, que coisa tremenda. É precioso demais. A gente não sabe o valor. Muitas vezes eu estou falando de mim. Às vezes a gente sai na rua, as pessoas estão vendo, estão olhando, pessoas que nos conhecem. A gente não sabe. Tem os dois erros, né? Tem os dois extremos. Um extremo é a pessoa realmente não valorizar, não saber o poder que tem da presença de Deus em nós, que temos poder de temperar a vida do outro, de pôr luz na vida do outro, de fazer a pessoa não ter vontade de se matar, porque nos conhece, ela nem sabe que é por isso, mas porque nós estamos lá temperando. Isso é um lado, a gente não valorizar. Mas o outro lado é ser bem-sucedido, é ter bênção na vida e andar em cima, né, do pedestal, achando que é valor próprio, que é porque ela faz. Não. Dois extremos. Nem reconhecer, não reconhecer está errado, e nem também achar que é a gente, mas é o Senhor, é a presença do Senhor. Eu gostei desse segundo verso, do 14, porque diz assim: Deus não é segredo para ser guardado, tem que colocar no trombone. Eu fiquei lembrando agora dos jovens lá no Jubra Camp, que na hora que era para levantar, eles pegavam o negocinho lá, como é que chama aquilo? Foi berrante não, menino. O megafone. Não é megafone, aquele trem assim? Não, berrante é outra coisa. Não, é isso aí não. O berrante é um tipo de um chifre, né? Não é berrante não. Paulinho, você que é jovem ainda, não sabia. Era assim, parece uma buzina, né? Aí ficava assim, na hora de levantar, fazendo barulho. A gente tem que fazer barulho. Não o barulho que incomoda, mas o barulho incomoda as trevas, com certeza, mas faz as pessoas quererem viver, gente. Você está junto com a pessoa, às vezes você não precisa abrir a boca. Você só chega junto e dá um abraço. O abraço cura. O abraço traz de volta o sal para a pessoa, traz de volta brilho na vida da pessoa, só porque você está ali. Oh, Jesus, coisa linda. Você pode dizer glória a Deus por isso, queridos? Vocês se sentem assim, são assim, e se não se sentem, está na hora. Passou da hora, né? Bom, então o sal
eu gostei dessa tradução, que diz assim, que o sal, ele suporta... aliás, é suporte para as pessoas viverem na terra, que é o que a gente está falando. O sal é suporte. Assim, você tem às vezes um parente, você tem uma pessoa próxima que está vivendo, passando dificuldade, está vivendo, e ela mal sabe que quem está dando suporte para ela é você, a sua presença. Irmãos, é isso que está escrito aqui, é você perto. Sabe, e tem outro texto que eu não procurei, tem a ver também, um outro texto que fala sobre perfume. Sabe a pessoa quando chega perfumada? Quando a pessoa... eu nem lembro se eu passei hoje, nem lembro. Acho que eu passei. A pessoa quando chega perfumada, alguém faz assim... Acho que foi a Diana esses dias, ou outra pessoa que chegou, que me abraçou e falou assim, nossa, como você está cheirosa. Aí eu pensei, ufa, ainda bem que eu passei perfume, né? Mas também o contrário é verdadeiro, né, gente? Quando a pessoa passa e não está cheirosa, meu Deus. E tem uma determinada pessoa, que não vem ao caso, que usa um perfume que me incomoda bastante, que eu não gosto. Meu Deus, quando eu chego, eu já saio correndo, quero ficar longe, porque incomoda. Porque a gente que tem rinite, às vezes atrapalha a nossa vida, né? Mas o que eu estou dizendo, o sal, o perfume, né? O que está dizendo aqui sobre a luz, o brilho, tudo isso vai refletir, vai entrar, vai colocar-se, vai invadir o outro. E como é que nós estamos invadindo a vida dos outros? Como um testemunho anticristão? Mas nós não podemos, está aqui o texto, nós somos aqueles que são sal para dar sabor, porque se não tiver dando sabor, vai virar lixo. Que sério isso. Então, o sal, eu gostei dessa tradução, traz suporte para as pessoas viverem na terra. E essa tradução eu peguei na Bíblia Viva. Hoje eu fui em tudo que foi Bíblia. Demorei até dar os textos para o Paulinho, porque eu fiquei gostando de olhar e olhar. E olha esse texto na Bíblia Viva, diz, vocês são o sal da terra que a torna suportável. Gente, o sal que torna o mundo suportável. Ou seja, por que tem tanta gente morrendo então? Se matando, melhor dizendo. Entende? Algum tempo atrás, eu sempre que lembro disso, dói meu coração, dói meu coração. Temos um amigo muito querido, né, pastor lá no sul, e ele, há uns 2 anos atrás, ele tinha uma filha casada já, menina, uma graça, conheci ela pequena, igual as filhas, ela era um pouco mais velha que as minhas, e tive a oportunidade de ir lá, conhecer, o Joel, fomos lá, o Joel pregou lá, e há 2 anos atrás, no meio da pandemia, ela foi para uma ponte e se matou. Isso causou uma tristeza tamanha. Quando eu descobri aquilo, eu fiquei assim, me sentindo culpada. Não sei como é que vocês se sentem quando acontece uma coisa, quando é alguém próximo. Não é tão próxima, né? Mora lá no outro, quase em outro país, e tão longe, no Rio Grande do Sul. Mas para mim foi como se fosse eu a culpada. Assim, como se eu... Na minha mente passava assim, queridos, por que eu não estava lá? Eu tinha que ter ido lá, eu tinha que ter lá abraçado ela, Sabe aquela coisa? Por que eu estou comentando sobre isso? Porque é complicado. Coisas desse tipo complica muito. E tem algumas frases, né, que são de efeito, mas elas são mais do que de efeito. Está aqui na Bíblia, está inserido, está bem brincado, está bem misturado com o que está escrito nesse texto aqui sobre sermos sal e sermos luz. Por quê? Eu não posso perder a oportunidade de fazer bem para as pessoas. Eu não posso perder a oportunidade, nós não podemos perder a oportunidade de salgar, de temperar a vida da pessoa. Nós não podemos perder a oportunidade de trazer brilho para a vida das pessoas, trazer perfume para a vida das pessoas. Muitas vezes esse brilho não é do jeito que a gente pensa, que é só, ai, queridinha, abraçando e beijando. Às vezes é para trazer uma palavra que seja para admoestar, para dar um choque. Mas nunca sem o amor. Sempre tem que ter o tempero de Deus. Mas como a gente precisa pensar que as pessoas que estão em volta de nós, principalmente essas que não têm o Senhor Jesus, nós somos aqueles que estão dando vida para elas sem a gente nem falar nada, mas elas estão sendo renovadas porque tem alguém de Deus, alguém que paira sobre ela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde você anda, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde você caminha, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na casa que tem uma confusão, você entra com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. No teu trabalho, você entra com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem ninguém crente lá. Você entra lá, muda o ar. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Que coisa tremenda. Agora imagine uma reunião dessa com todos os cristãos
Por isso que a gente tem que realmente estar na presença de Deus, na casa de Deus, quando a gente pode, quando a gente se organiza, enfim, porque é uma oportunidade de nos renovar, reabastecer, de pôr, né? A gente coloca lá, tá acabando a bateria, a gente tá lá no celular, tá acabando, tá ficando vermelhinho, você corre para poder colocar na bateria. A gente às vezes está lá, acabando as forças e a gente não está olhando que se a gente não pôr, né? Aqui, ó, nós estamos todos aqui conectados na bateria agora. Coisa boa, aleluia. E eu quero falar sobre duas coisas. Primeiro, como é que nós podemos ser sal? Lógico que a gente ouve tanta coisa, mas dentro dessa perspectiva que o Senhor colocou hoje para a gente, nós vamos pensar como é que a gente vai ser sal e como nós vamos ser luz. Mas antes eu queria perguntar uma coisa só para... Perguntar não, indagar só para vocês pensarem. Vocês estão com problema? Alguém aqui tem problema? Eu levanto as duas mãos. Então... A Sueli fez o que eu deveria ter feito aqui. Só vocês têm, eu não tenho, mas a Sueli fez isso, né, Su? Hoje nós estamos... Ah, tá, a mão tá quentinha no bolso. Hoje nós estamos com dupla de Sueli. É a Sussu e a Su. Mas olha, nós que temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós que somos os representantes de Deus na terra, nós que somos sal e luz e perfume, que eu não pus aqui, mas que também somos... Nós temos problemas e às vezes não está fácil de lidar. É assim? Chega uma hora que você fala assim, Senhor, misericórdia. Vocês estão pedindo misericórdia esses dias? Tá também, Ângela? Só Jesus na causa. Estamos falando, Senhor. Agora pensa, se nós estamos assim, imagina quem está sem o Senhor. Imagina quem não é sal, quem não é luz, como que eles estão? Por isso que as coisas estão complicando na terra, porque as pessoas estão andando longe de Deus, e quanto mais gente na terra, mais nasce gente. Tem muita gente sem Deus, imagine como essas pessoas estão. Olha como nós precisamos estar salgando em tudo que é lugar que a gente anda. Porque se está difícil para a gente, que tem o Senhor, imagine quem anda sem Ele. Mas vamos ver lá, como ser o sal, né? Como é que faz isso? Sendo e fazendo o que Deus nos capacitou e qualificou para sermos e fazermos. Primeiro em casa, depois no seu reino. Então, como é que eu vou ser sal? Sendo sal. Sendo aquela pessoa que Deus na eternidade... Você sabia que na eternidade Deus já tinha programado a sua vida? Deus já tinha propósito na sua vida. Você não é um Zé Ninguém. Você não é uma pessoa que não tem para onde ir, que não tem nada definido. Você é uma pessoa que do nada apareceu na terra, mesmo que tenha sido alguma situação que o pai e a mãe não queriam, que eu escuto tanto disso. Pessoas que entram lá na sala e depois dizem assim, meus pais não me queriam, eu nasci por acaso. E aí vem com um rombo desse tamanho no emocional, por quê? Porque os próprios pais já disseram, você veio por acaso. Mas mesmo que você tenha nascido por acaso, o acaso dos seus pais não foi o acaso de Deus. Aleluia! Então nós podemos ser sal sendo e fazendo o que Deus nos capacitou e qualificou para sermos e fazermos. O que é que eu fui qualificado e você foi qualificado para ser e fazer? E no reino de Deus. Romanos 12, 6 ao 12 diz sobre isso. Romanos 12, do 6 ao 12. Nós não vamos entrar em muito detalhe. Você é muito crente, que está aqui nessa tarde. Todo mundo que está aqui nessa tarde é muito crente. Se você não se acha muito sal, depois você vai pensar nesse texto sozinho em casa. Olha o que esse texto diz, Romanos 12, do versículo 6 ao 12, que diz: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons, para que, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Aí o versículo 9. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Agarrem o que é bom. Amem-se com amor fraternal, de irmãos. Ame sem maldade, sem dolo. E tenham prazer em honrar
Tenha prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos. Jamais fiquem em casa na hora do culto porque está chovendo. Ah, não está escrito isso não. Desculpa, gente. Foi meu pensamento. Foi meu pensamento, desculpa. Mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em toda a esperança, em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Olha aí. Olha esse texto. Esses versos que nós lemos, do 6 ao 12, está dizendo o quê? Que nós devemos fazer o que Deus nos capacitou, nos qualificou a fazer. Tem um monte de coisa aqui. E eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, entre outras coisas, então, tudo que está escrito aqui, eu tenho que começar na minha casa. Está falando para exortar? É na minha casa. Está falando para eu liderar? É na minha casa. Está falando para eu amar? É na minha casa. Está falando para eu não ser preguiçosa? Na minha casa. Para eu tratar bem? Dentro da minha casa. Está falando de honrar? Dentro da minha casa. É aquele negócio, né? A mulher está lá tratando o marido assim, dando as pauladas. Gritando. Aí chega na igreja, Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Marlon. Entende isso? Olha aí, que sal é esse, minha gente? Que sal que é esse? E que tipo de luz é essa? Como é que essa luz está brilhando? É aquela luz que fica assim, né? Não é possível. É a luz que está... É uma luz queimada ou então uma luz com mau contato. Ela fica acendendo e apagando, acendendo e apagando. Não fica acesa. Tudo que está... se a gente parasse em cada coisa que está dizendo aqui, está falando de dons e talentos, mas é assim, dom e talento primeiro na minha casa. Eu sei organizar uma reunião, eu sei falar aqui, mas eu tenho que primeiro saber falar na minha casa, eu tenho que primeiro saber orientar na minha casa, eu tenho que saber primeiro como falar na minha casa. Tem que ser amável, amar todo mundo. Vou amar na rua, vou amar na igreja, vou amar na onde? Na minha casa. Então, como eu tenho que ser sal? Primeiro em casa. E como que tem? E tem tanta coisa para ser sal, mas aqui o Senhor está dizendo, olha, os dons e talentos e habilidades que você tem é para começar fazendo teste em casa. Tudo a gente começa em casa. E é interessante pensar que aqui está falando sobre demonstrar misericórdia, está falando sobre amor, está falando sobre honrar. Essas coisas a gente sempre localiza a igreja. A gente vai localizar a igreja. Espera aí, dentro da minha casa. O reino de Deus começa na minha casa. Eu sou sal na minha casa. É óbvio, a gente fala isso toda vez aqui, várias vezes. Eu tenho alguma situação não muito boa e alguma coisa que me incomodou, né? Passei até hoje por isso, ontem. E não foi ninguém da minha casa. Então, eu escolhi as palavras para falar, né? Agora, eu falei, se fosse alguém da minha casa que fizesse, eu já sentava a borracha e depois eu pedia desculpa, mas sentava a borracha primeiro. Por quê? Porque é natural a gente não ter filtro dentro de casa. Mas mesmo que seja natural, a gente tem que depois falar, desculpa aí, foi uma mancada. Ai, desculpa, filho. Desculpa, mãe. Desculpa, pai. Desculpa, avô. A gente precisa disso. Aí, quando é alguém que faz e não é nosso, né, do nosso fórum íntimo, aí a gente sabe, nem todo mundo, né? Tem alguns que nem pode ser qualquer um que o filtro não acontece, né? Tem gente que nasceu com esse defeito sem filtro, óbvio. Mas eu estou dizendo que aqueles que produzem um pouquinho de filtrinho, o filtro não tem em casa, só tem fora. Então, o Senhor está falando aqui, como é que nós vamos ser sal? Eu fui capacitada e qualificada. Eu fui, você foi, para muita coisa. Nós sabemos muitas coisas. Nós temos a habilidade e capacidade de coisas maravilhosas e a gente deixa de usar. A gente, às vezes, tem uma coisa legal e está guardada em casa. Está guardada, a gente não usa. E aí fala, poxa, é mesmo, eu tenho esse negócio aqui. Quantas vezes a gente faz isso? Pois é, as habilidades e as qualidades que nós temos, precisamos usar e começar dentro de casa. E depois... como é que podemos ser luz, né? Como é que podemos trazer as cores para a nossa casa? E aí é trazer a vontade de viver e continuar vivendo. Preciso viver e continuar vivendo. Meu Deus, como é sério isso? Hoje, no meio de tantas desilusões que as pessoas vivem, e onde o mal do século é a depressão, é a falta de luz, é tudo nublado, é tudo sem cor, as pessoas não têm desejo de viver, têm vontade de ficar em cima da cama sem fazer nada, porque teve uma frustração. Então, hoje está muito mexido
o que diz respeito ao emocional das pessoas. E nós estamos passando isso para os filhos, inclusive, porque os filhos estão vendo a mãe dizendo, não aguento mais, eu vou desistir, eu vou parar, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu vou querer mudar de país, eu vou querer mudar de casa, qualquer coisa que a gente reclama, observe se os filhos não estão indo atrás fazendo igualzinho, vão indo atrás fazendo. É muito interessante isso. Cada vez que eu falo isso, eu fico lembrando de quando eu tinha as meninas pequenas. E isso é tão verdade na nossa vida, irmãos, que é a palavra que veio para nós hoje. Poxa vida, eu quero trazer o quê? Luz para a minha casa, ou eu quero o dia todo nublado, chovendo dentro da minha casa? Hoje eu já vi algumas pessoas falando sobre a chuva. Poxa vida, olha, o tempo todo chovendo e tal. A gente precisa, como diz aí, não sei como é que se é alguém que comenta, eu já ouvi, que do limão se fazer uma limonada, não ficar reclamando que é azeda. Vamos fazer, só tem limão, faça limonada. E dentro de casa, isso que é precioso. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer a vontade de viver e continuar vivendo, não somente para nós, mas para quem está em volta de nós. Estamos desanimando ou estamos animando as pessoas? E olha, esse texto traz a resposta. Filipenses, capítulo 2, e versículo... Cadê o meu texto aqui? Filipenses 2. Quando fala de luz, toda vez que fala de luz, de luzeiro, na tradução antiga, eu sempre lembro desse texto. Olha o que é trazer a vontade de viver e de continuar vivendo para ser luz e fazer as pessoas desejarem ser luz. Versículo 14 e 15 do capítulo 2. Façam... Eu queria que nós fizéssemos agora uma leitura de todo mundo, que eu acho que é muito importante. A gente agora se comprometer. Vamos todos ler? Aqui pode ser? Aqui eu acho que eu nunca fiz isso, mas esses só 2 versículozinhos. Eu não vou nem usar aqui o microfone. Leiam, por favor. Vamos lá? Façam tudo sem queixas nem instruções, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Simples, não é, Sueli? Tranquilíssimo. Olha, como é que eu vou ser luz primeiro dentro da minha casa para depois eu sair sendo luz? Primeiro começa dizendo, façam tudo sem reclamação, sem queixa e sem brigar. Já foi, né, Regina? Já foi. Minha luz não vai brilhar mesmo. Não é? Eu estou falando assim, mas isso é para mim. Vocês estão sendo ministrados. Não, estamos nós sendo ministrados. Nós começamos entendendo que nossa vizinhança não precisa saber o que a gente está passando. Ixi, eu já ouvi ixi aqui. Tipo assim, alguém, nem que seja uma pessoa do seu condomínio, da sua rua, sabe que você é crente. Aí escuta lá. Quer dizer, vai falar assim, nossa, ali não é luz, coisa nenhuma, nem sal, muito menos perfume. Ali é o mau cheiro total. Porque Deus não é para ser escondido, é para ser mostrado. Mas aonde? No meio da discussão. No meio da briga. E eu já ouvi frase que diz que quando um começa a gritar, o outro fica quietinho, fala baixinho. Aí é que põe mesmo. Aí é que põe gás no outro. O problema é do outro. Se o outro está destemperado, o outro não sabe controlar e aí fica mais irritado que o outro cala a boca e fica quietinho, o problema é do outro. A sua luz não depende da luz de ninguém. Ninguém aqui vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não consegui acertar por causa do fulano, por causa da ciclana, porque é meu filho, porque é meu pai, porque é meu marido. Quem vai? Ninguém. Não é interessante isso? Então, como é que minha luz vai trazer vontade das pessoas continuarem vivendo? Olha só, porque eu acabei de falar no início, né? Que nós estamos proporcionando às pessoas terem suporte para suportar, segurar a onda do que está acontecendo. Nós somos essas pessoas que estamos cooperando com Deus nessa situação. E aí,
Como é que a gente faz isso? Façam tudo sem queixa e sem discussão. Sem queixas. Ai, que chuva! Vamos lá, papai nos perdoe, né, gente? Alguém já reclamou da chuva hoje? Meu Deus! Gente comum reclama, nós não somos comuns, nós somos sal e luz. Ah, mas eu deixei minha boca reclamar, então pede perdão, que Deus é bom demais. Se não fosse Deus, hein, me diga, quem estaria aqui? Não vou levantar nem minha mão, porque nem eu. Não é? Ah, eu queria fazer tal coisa. Puxa, tá com chuva. Eu lembrei disso ontem, será que dia foi? Quando a gente foi lá para Paulista, que estava chovendo. Eu levantei e eu já pensei, metade do que falou comigo que ia não vai, porque, né, tá chovendo. Mas aí eu levantei com a maior alegria da terra e fui. Sabe por que eu fui? Eu falei assim, eu nunca perdi culto por causa de chuva, então eu tenho toda a condição de tomar toda a chuva do mundo lá naquela Paulista, porque eu já passei um monte de chuvas e fui, fiz a obra de Deus, servi a Deus. Então fui com minha consciência de boa, tranquila. Agora tem gente que não tem essa condição, né? E é o que o Senhor está falando com a gente, reclamações, queixas, queixumes. Sabe aquele negócio? A palavra até fala sobre mulher, né? Não fala nem sobre homem. Em Provérbios tem vários textos sobre isso, que diz que a mulher rixosa, ou a mulher queixosa, a mulher lamuriante, chata, fica todo dia falando que nem a gota, né? Que nem uma chuva, que nem a goteira. Tec, 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 tec. Quem é que aguenta? Tanto é que eu já ouvi, não sei se isso é hoje, procede, mas eu já ouvi que antigamente os criminosos, né, quando tinham problemas de serem aqueles que eram de alta periculosidade, blá, blá, colocavam eles dentro da solitária e colocavam uma goteira ainda, para deixar o cara maluco, né? Imagina, sozinho num negócio quadrado, só ele lá e o tec, 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 tec. Bom, mas nesse caso merece, né, gente? Desculpa. Oxe, vai saber que essa pessoa fez, então, né? Tudo bem, ok. Não sou eu que estou fazendo mesmo, mas eu acho que merece. Me permito aqui minha parte. Mas o restante do texto diz, de modo que ninguém possa acusá-los. E Evangelho de Mateus, lá nas Bem-aventuranças, capítulo 5, a palavra de Deus diz assim que somos bem-aventurados quando alguém falar alguma coisa da gente, falar mentindo. Adoro essa fala, adoro. Porque é tão bom você ter uma consciência sabendo que quando você erra, você sabe que você errou. Ninguém precisa dizer. Vamos combinar. Quem é aqui que quando erra, alguém tem que vir contar para você ficar sabendo? Me conta. Ah, gente, criança é assim, né? Aqui nós somos crescidinhos. Ninguém aqui é assim, não. Sabe que deu uma mancada, sabe. Se fizer a vista grossa fazer de conta que não foi, pode fazer de conta, mas a gente sabe. Que coisa, né? E é isso. Ninguém vem acusar. E se acusar, está mentindo. Adoro isso, mas é maravilhoso. Eu acho maravilhoso que alguém vier acusar a gente de alguma coisa, falar alguma coisa, e você ficar para a cara da pessoa e dar risada. É maravilhoso. Por quê? Porque a gente precisa ter essa consciência com Deus, porque nós somos sal, nós somos luz. E aí levem uma vida pura e inculpável, como filhos de quem? De Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Então, a nossa luz precisa incomodar nesse sentido bom, das pessoas sentirem tanto o sol, né? Aquele sol forte, que a gente tem que fazer assim, ó. Não aguenta o sol, né? Ai, não estou enxergando. Porque o sol vem forte. Tem que ser com esse poder que nós temos que estar influenciando as pessoas e trazendo a vida na vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Nós vamos continuar cantando daqui a pouco, mas o Espírito Santo hoje, enquanto eu estava pensando nessa palavra e Deus tratando comigo, o Espírito Santo me fez parar um momento e eu achei tão gostoso, sabe, irmãos? Quando a gente fala sobre ser usado com dons, com talentos, o Espírito Santo me trouxe uma memória de que nós somos pessoas que às vezes estamos fazendo algo e tem vezes que a gente tem que parar. Às vezes é porque o tempo já acabou, é porque, né, a gente muda de uma situação para outra. Mas o Espírito Santo me trouxe que nós somos úteis sempre. Nós não vamos nunca deixar de ser sal e luz. Você nunca vai deixar de ser sal e luz. Às vezes a gente muda a posição.
Não tem às vezes um abajur que você tem na sua casa em um canto, você vai pôr em outro? O Senhor, nessa tarde, nos trouxe aqui para nos restaurar no nosso valor próprio. Porque somos sim luz e sal. Não vamos deixar de ser. Mas às vezes a gente começa a olhar, poxa, mas eu não faço mais tal coisa. Vou usar o meu próprio exemplo, apenas para ilustrar. Mas todo mundo que está aqui há muito tempo sabe muito bem. Eu fui ministra de louvor aqui dessa igreja há quantos anos? Anos e anos. E de vez em quando vem uns ainda dizer da velha guarda: Léo, você nunca mais fez louvor. Ai, que saudade, não sei o quê. Eu não vou dizer que eu estou aposentada. Eu brinco dizendo que eu estou aposentada, mas eu estou muito nova ainda para isso. Mas a gente vê que tem gente nova, bastante gente nova fazendo, né? Mas quando precisar, alguma situação, eu estou fazendo, não tem problema. Mas essa posição desse lugar, como dentro das habilidades, hoje eu não estou exercendo. Às vezes você não está fazendo alguma coisa e isso te incomoda. E isso te tira o valor. E isso é uma maneira do diabo tentar tirar seu valor. E eu trouxe algo para ilustrar muito simples para você entender. Eu peguei lá na minha casa. Isso aqui é uma garrafa de suco de uva. Gosto muito de suco de uva. E depois que usei o suco, eu lavei. Por quê? Quando é transparente assim, eu penso que posso usar para outras coisas. Se eu fizer um crochê, colocar em cima. Se eu pegar um fio, decopagem, um monte de coisa para fazer. Então, em vez de ser uma garrafa com suco de uva, que carregava o suco de uva, vira um vaso de decoração, não é? O Senhor está nos dizendo nessa tarde: que os pensamentos das trevas que vêm sobre você, que você não serve mais para nada, que você de repente não é mais sal e luz, o Senhor está dizendo que Ele é Deus na sua vida até o último dia do seu suspiro. E Ele, que te usava de repente cheio de suco de uva, Ele vai continuar te usando. E Ele traz e vai trazer sempre algo novo, como a gente cantou no começo. Então hoje a gente não é mais uma garrafa que traz suco, mas podemos ser um vaso enfeitando a vida de muita gente. Hoje a gente não tem habilidade às vezes de correr, a gente não tem habilidade de cantar, a gente não tem habilidade de muitas coisas, mas de sentar perto de alguém e conduzir pessoas. Esse é o nosso Deus. E eu fiz questão de tirar um pedaço lá, tirar uma parte da minha flor lá, do meu vaso, e trouxe. Porque eu lembrei inclusive de uma pessoa muito querida que ainda não está no nosso meio, que está para voltar no nosso meio, que gosta muito do que eu gosto também. Eu gosto muito de girassol. E uma amiguinha querida nossa também gosta muito de girassol. E esses dias ela não está podendo estar conosco. Aí, em vez de trazer um vaso, um ramo de outras flores, eu quis trazer o girassol para lembrar da Marilda, que é uma querida que está só passando um período. Não é, queridos? Um período de ser renovada, porque o nosso Deus é aquele que nos enfeita. E nós nunca vamos deixar de ser instrumento em suas mãos. Nunca vamos deixar de ser sal e luz. Amém? Pai, eu quero pedir perdão nesse momento, orando a Ti junto com os meus irmãos, pelas nossas dificuldades, pedir perdão pelas nossas debilidades, pedir perdão porque muitas vezes nós estamos tão envolvidos com as nossas coisas que esquecemos que nós estamos dando suporte para esse mundo, Deus. Eu não tenho que me preocupar com as minhas coisas a ponto de sucumbir e esquecer que eu estou aqui para ser suporte. Ei, cada vez. Nos perdoe, me perdoe por olhar muitas vezes só para o meu problema. Perdoa nós que estamos aqui, que talvez alguns irmãos estavam como eu,
olhando só para os nossos problemas, para os próprios problemas. Que sejamos realmente impulsionados nessa tarde, Deus, a nos lembrar que se deixamos algo, se não estamos fazendo algo, ou é um período só, que o inimigo não vença nos nossos pensamentos, e em pensar que nós não temos mais utilidade. Esse pensamento está repreendido e longe de nós ele vai permanecer, em nome de Jesus. Que nós continuemos sendo o farol, que nós continuemos sendo a ponte, que nós continuemos sendo usados para a glória do Teu nome, Senhor.